Naquele tempo foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar um pouquinho. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Salve a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aí nós temos o resumo de toda a teologia mariana. Mãe de Deus e nossa mãe. Nossa Senhora escolheu para encontrar-se com o povo brasileiro de um modo muito simples, através de uma imagem pequenina, escurecida, alguns dizem, devido ao próprio lodo do rio, e que aparece primeiro um corpo, depois aparece a cabeça, e depois vem uma pesca em grande quantidade, daqueles 3 pescadores que não tinham conseguido nada, e depois do encontro da imagem acontece uma grande pesca, um grande milagre nas águas do Paraíba, e a partir daí Maria Santíssima vai dando bênçãos e graças ao povo brasileiro, que de toda parte vai ao encontro dessa imagem para aí honrar a Mãe de Deus e nossa Mãe. Peregrinam de longes terras, lugares difíceis, de toda parte, mas com uma grande confiança no poder de intercessão de Maria. Quem é Maria Santíssima? Por que nós devemos honrá-la? Maria Santíssima tem um grande privilégio de ser a Mãe de Deus. Quando o anjo aparece a ela, lhe diz: achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, que será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E Maria, quando vai visitar Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: que alegria a minha que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus, me vem visitar. Maria é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Jesus Cristo tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso o anjo, quando diz a Maria: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele é homem, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, em Jesus Cristo nós temos a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz homem. E no momento da concepção, Maria dá a sua carne, digamos assim, para o Filho de Deus. Deus então cria naquele momento, com a carne de Maria, o homem com o corpo e com a alma. Mas exatamente no momento da concepção, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a natureza humana. Assume sem destruí-la. E aí nós temos 2 naturezas com uma só pessoa, a pessoa do Verbo, a pessoa divina,
duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Em Jesus, mais a pessoa divina. Por isso, o menino que Maria trouxe em seu ventre era Deus feito homem. E é por isso que ela é mãe de Deus, porque é mãe da pessoa divina feita carne. Houve um bispo que foi contra isso. Chamava-se Nestório, patriarca de Constantinopla, e dividia as naturezas, como tinha que dividir, mas dizia que havia duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, e Maria era apenas mãe da pessoa humana, como se fossem duas. E o povo, no seu senso católico, ficou revoltado contra esse bispo, e com todo respeito, mas ia nas igrejas e gritava para ele: não, Maria é mãe de Deus. E ele conseguiu conquistar pessoas, inclusive colegas, e alguns chamados teólogos da época. Mas a igreja se reuniu em concílio na cidade de Éfeso, e no ano 431 proclamou o dogma do que nós chamamos de Theotokos: Maria é mãe de Deus. E depois de proclamado esse dogma, essa grande verdade, Nestório foi condenado e expulso da sua diocese como herege, e o povo, numa alegria muito grande, foi lá onde estavam reunidos os bispos em concílio, e a alegria do povo era tão grande pela proclamação daquela grande verdade, daquele dogma da maternidade divina de Maria, que o povo pegava os bispos nos ombros e saía cantando pelo meio da rua e aplaudindo, levando os bispos para suas casas, onde estavam hospedados, naquele grande concílio de Éfeso. É uma dogma de fé, uma grande verdade. Maria é mãe de Deus. A ela, Deus feito homem se submeteu e obedeceu. 30 anos nós vemos o Filho de Deus feito homem, vivendo com a Maria e sendo-lhe submisso. E nos ensina na sua humildade e na grandeza de Maria. E Deus, nosso Senhor, faz maravilhas em nossa vida e pega aquilo que é mais fraco para confundir os fortes. E é que é na humildade que nós realmente agradamos a Deus. Por isso Maria, depois de conceber, ela diz aquele cântico famoso do Magnífica: e olhou para a humildade de sua serva. Por isso, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria é, pois, mãe de Deus. Deste grande privilégio de Maria vêm todos os outros: a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição, a corredenção, a assunção ao céu. Todos esses privilégios provêm deste grande privilégio de Maria ser a mãe de Deus. Mãe de Deus, presente com seu Filho Jesus em tudo. Na concepção, nos 30 anos em Nazaré, na vida pública de modo silencioso, mas também presente, e na cruz, e no túmulo, no sepulcro, e na ressurreição, e depois na igreja. Essa é a nossa mãe, essa que é a mãe Aparecida, que se encontra conosco aqui no Brasil. Mas Maria Santíssima é também nossa mãe, porque mãe, a nova Eva. São Paulo diz que por um homem entrou o pecado do mundo, por outro homem entrou a salvação. E parafraseando São Paulo, dizemos: por uma mulher entrou o pecado, por outra mulher entrou a salvação. Pelo sim de Eva,
a serpente, aquela grande tentação, sereis deuses, e Eva cai e arrasta toda a humanidade ao pecado. O sim de Maria, a obediência de Maria, a humildade de Maria, leva-nos à salvação, pois foi esse sim de Maria, esse sim obediente de Maria, que tornou possível, na economia da salvação, a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Por isso Jesus com Maria, sempre, e Maria sempre com Jesus. Mas esse sim de Maria não é um sim passivo. Maria coopera. Ela não apenas diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra, no sentido de eu me entrego e faço o que quiser e eu não faço nada. Não. Maria coopera. Esse sim é um sim ativo. Um sim que vai às últimas consequências, um sim que vai a Isabel, um sim que vai a Belém, um sim que vai a Jerusalém, um sim que vai ao Calvário, um sim que vai à cruz. É um sim que age. Por isso, a obediência em Maria, eu deixar-se conduzir por Deus em Maria, é para nós um exemplo de que Deus, Ele quer a nossa cooperação na obra da nossa salvação e da salvação dos outros. Então temos que agir. Não vamos ter uma vida espiritual passiva, mas uma vida espiritual ativa. Devemos ser, num certo sentido, passivos porque Deus tem que nos conduzir, mas nós nos deixando conduzir por Deus, vamos agir na nossa vida espiritual e na vida dos outros, para levar os outros à salvação. Assim é Maria. Por isso Maria Santíssima, ela se torna a nova Eva, a mãe dos remidos pelo sangue de Jesus, e se torna a nossa mãe. E ninguém pode dizer que tem a Deus por pai, se não tem Maria por mãe. Então, ela é a mãe que nos gera como outros Cristos no nosso batismo. E é mãe de todos nós e mãe de cada um. Por isso esse carinho, esta honra que nós temos às nossas mães aqui na terra são apenas figura da grande honra que nós devemos tributar a Maria como discípula, mas como mãe nossa. Maria é também mãe da igreja. O Papa São Paulo VI proclama isso em pleno Concílio Vaticano II. Maria, mãe da igreja. Isso já era tido como grande verdade antes, bem antes do concílio, né? E Maria, mãe da igreja, porque é mãe de Jesus. Jesus é cabeça da igreja. A igreja é corpo místico de Cristo. De modo que ninguém é mãe só da cabeça. Seria mãe de um monstro, se o filho tivesse só a cabeça. Mas é mãe do Cristo total, como diz Santo Agostinho, cabeça e membros. Por isso é mãe de Cristo e mãe da igreja, e que cuida da igreja. Assim como ela cuidou de Jesus durante a vida de Cristo aqui na terra, Maria também cuida da igreja, que é a presença de Cristo no mundo. A igreja é Cristo presente. Cristo, sacerdote, profeta e rei. A igreja, com a sua tríplice missão de ensinar, de santificar pelos sacramentos e de conduzir, de governar, conduzir as almas para o céu. Essa presença de Cristo no mundo é a igreja. Por isso, quem não está com a igreja não está com Cristo.
E estar com Cristo sem estar com a igreja é não estar com Cristo, porque a igreja é Cristo, é o corpo de Cristo, que é uma instituição que não é só espiritual, como dizia Lutero, que a igreja de Cristo era espiritual, no sentido de que era só conhecido por Deus, estava no coração de cada um. A igreja de Cristo também tem o seu lado espiritual, pela fé que professamos, pelas graças que recebemos nos sacramentos, mas a igreja é visível, ela possui uma visibilidade, como diz o Evangelho, é uma cidade situada sobre o monte, e se ela não fosse visível, como é que nós abraçaríamos a igreja? Como é que conheceríamos a igreja de Cristo? Ela, pois, tem essa visibilidade como uma estrutura hierárquica, Papa, bispos, em comunhão com o Papa, depois uma estrutura na hierarquia com sacerdotes, com leigos, tem toda essa estrutura visível. Mas tem também uma estrutura, podemos dizer, carismática, ou seja, o Espírito Santo, ele age em todos os pontos da igreja, e aí é invisível. E essa ação do Espírito Santo é para a salvação das almas, para que as almas se salvem, porque esse é o objetivo da igreja, não é outro. Não é outro. A igreja existe para salvar as almas. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. Todas as pastorais, todos os movimentos, todos os grupos que existem na igreja, congregações religiosas, institutos, sociedades de vida apostólica, associações, movimentos, tudo isso só tem um sentido, que é a salvação das almas. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. E é evidente que enquanto estamos aqui no mundo, devemos levar o reino de nosso Senhor para todas essas realidades temporais. E neste sentido, os leigos têm a sua função, a sua missão, que é espalhar o reino de nosso Senhor no mundo. Mas não é um reino ideológico, não é um sistema político, não. É um fermento que vai penetrando em todos os lugares e submetendo tudo isso a Cristo, em vista não das coisas da terra, mas em vista do céu. Então, se eu tenho que ter leis boas e tenho que trabalhar por essas leis, em vista do céu. Se eu tenho que cuidar das famílias e de dar o pão de cada dia, todo mundo tem esses direitos, os próprios direitos humanos existem em função da vida eterna, senão não tem sentido. E a igreja age assim, com esse foco, é sacramento de salvação. Essa é a melhor definição de igreja nos últimos tempos. E Maria então cuida da igreja, para que a igreja sempre exerça essa função. É evidente que Maria Santíssima algumas vezes teve intervenções diretas, em La Salette, por exemplo, em Lourdes, em Fátima, em Roma, enfim, Maria vai nos fazendo viver mais o Evangelho, nos levando mais à penitência, à oração, nos fala tanto nos últimos tempos a reza do terço, porque Maria sabe muito bem como Satanás penetra nos campos da igreja para tirar os membros da igreja deste foco, que é a salvação. O Papa São Pio X, na sua encíclica Pascendi, contra o modernismo, ele dizia que havia penetrado o modernismo nas veias da igreja, estava infectando toda parte. Ele combateu o modernismo
mas o diabo é terrível, ele penetra. Então a gente não se espanta se dentro da igreja, em certos setores, a gente vê essa fumaça de Satanás, como o Papa Paulo VI já dizia que havia. A gente não se espanta, como havia no tempo de Nestório, em que vai se construindo uma espécie de anti-igreja dentro da igreja. Hoje, por exemplo, atualmente, existe a tendência de fazer uma espécie de religião ecológica dentro da igreja. É evidente que nós temos que respeitar o meio ambiente, é a casa comum. Deus fez para todos nós e deve ser respeitado como criatura de Deus, não só para nós, mas para o bem comum. Mas não podemos, de maneira nenhuma, dizer que a terra ou a natureza que Deus criou é deusa. Não podemos prestar um culto à natureza ou à terra como uma deusa. Mas, infelizmente, isso está acontecendo em muitos lugares. E há muitos católicos que estão infectados por essas ideias e defendem. E essa nova religião, que já tinha sido denunciada pelo magistério da igreja, quando condenou a nova era, ela vai penetrando, e as pessoas vão começando a ficar assim, meio que inebriadas, prestando culto à árvore, prestando culto aos animais, e colocando o homem como se fosse o grande predador, o pior de todos. Então hoje a gente vê um cuidado muito grande com os ovos da tartaruga, com o crocodilo e o jacaré, enquanto o ser humano é vilipendiado, enquanto é um crime combater o ovo, destruir o ovo de tartaruga, que tem lá o seu valor como criatura, e não é crime matar uma criança no ventre materno. E quando vemos com esse discurso contra o aborto, por exemplo, algumas pessoas vêm logo dizendo que é um discurso muito moralista. Enquanto usam o mesmo discurso para defender os animais, mas o que tem atrás disso é um culto que se faz à Gaia, que é a terra, como se fosse uma deusa. Isso vai penetrando. E chegamos a uma espécie de panteísmo, ou seja, que tudo passa a ser Deus, passa a se prestar culto a vários deuses, os animais, as plantas, a terra, sem falar as forças da natureza, as energias, as estrelas, e pronto. Quer dizer, vai se construindo uma anti-igreja e penetrando, né, em vários meandros. E é contra isso que Nossa Senhora vai falar, evidentemente não com essas palavras, quando diz que era preciso a conversão, é necessária a conversão. E a conversão nos leva a quem? A Jesus. Parem de ofender a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Foi a última frase dela, em 13 de outubro de 1917. E, infelizmente, isso vai penetrando em muitos campos. Então, nós temos que ter muito cuidado de voltarmos ao nosso foco, que é a salvação das almas. A igreja sempre cuidou disso.
E mesmo cuidando só da salvação das almas, a igreja não deixou de fazer orfanatos, de fazer asilos, de construir hospitais, santas casas de misericórdia. Não, de cuidar das pessoas, de levar as pessoas para o seu crescimento moral, material, espiritual e tudo mais. Mas cuidava do principal. Tudo era em função do principal, que é a salvação das almas. Então temos que confiar em Maria como mãe da igreja, nesses momentos difíceis pelos quais nós passamos. Temos que confiar em Nossa Senhora, porque, como disse São Paulo, nós lutamos não com as forças humanas, mas lutamos contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. O Papa Leão XIII, no final do século XIX, teve uma visão em que Satanás pedia a Deus para se espalhar na igreja e iria fazer o mal. Evidentemente, o demônio só faz o que Deus permite, mas Deus muitas vezes permite para nos castigar pelas nossas maldades. E o Leão XIII, apavorado com aquilo, mandou que se rezasse aquelas orações no final da missa e rezássemos muito a São Miguel Arcanjo. O Papa Francisco tem falado nas várias homilias dele a respeito do escândalo da pedofilia, e ele tem insistido que isso é obra do diabo. Então não bastam ações canônicas de punição, mas é preciso uma verdadeira conversão, e é preciso que o povo reze, porque o diabo penetrou em muitos campos e quer destruir os sacerdotes, porque ele sabe que tudo vem pelo padre. Então é preciso rezar pelo padre, é preciso rezar, fazer sacrifícios, porque a salvação passa nas mãos dele, a Eucaristia vem por ele, e o demônio odeia a Eucaristia, pois eles odeiam o padre. E infelizmente muitos vão perdendo a própria identidade sacerdotal, e é exatamente isso que o demônio faz. Então precisamos rezar, né? E pedir muito a Nossa Senhora que nos dê a vitória nesse combate. Eu estou há 34 anos na vida sacerdotal, fui ordenado novo, também numa época difícil, né? Passei por muitos momentos muito difíceis e de muita perseguição, de muitas calúnias, e só Deus sabe, né? Mas no início, e aqui vai uma confissão, no sentido de carinho que eu tenho por vocês, dois bispos se destacavam naquela época, nos anos 80, final de 80, 90. Era o Dom Antônio de Castro Maier, bispo de Campos. Foi a única diocese que conservou a missa na forma tradicional, juntamente com a moral, doutrina, tudo mais, embora a doutrina tenha sido pregada em toda parte, mas nessa questão, sobretudo litúrgica, Dom Antônio ficou assustado com tantos abusos que ele preferiu permanecer, né? E Dom Marcel Lefebvre. Mas me lembro muito bem, e tive a oportunidade de ter contatos naquela época, e com Dom Antônio mais ainda, que todo o sofrimento deles, todas as lágrimas deles e todo o trabalho deles, embora no calor da batalha possam ter cometido alguma coisa que talvez não tenha sido a melhor decisão, isso deixa Deus julgar, mas toda a preocupação deles era a salvação das almas. E todo o sofrimento era exatamente porque com muitas confusões dentro da igreja, muitas almas se perdiam.
Por isso nós éramos orientados a salvar as almas, cuidar da salvação das almas, ensinar a doutrina, ter o compromisso com a doutrina verdadeira, com a doutrina da igreja, cuidar de atender o povo, cuidar da confissão, de dar boa orientação nos confessionários, de celebrar bem a Santa Missa, de ter um grande respeito à Eucaristia, de levar o povo a respeitar e a amar a Eucaristia, de respeitar e amar a casa de Deus, e de procurar viver no dia a dia, de acordo com o Evangelho, com aquilo que a igreja sempre ensinou. Essas eram as orientações que a gente tinha, não? Sempre com esse objetivo. E naquela época, os movimentos mais tradicionais sempre tinham este foco. Todo o nosso sofrimento é porque muitas almas podem ir para o inferno, então a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Depois desses anos todos, há mais de 30 anos, com o advento da internet, depois as mídias sociais e toda essa facilidade que tem, a gente vai percebendo isso. Eu posso dizer que eu sou dessa turma mais antiga. A gente vai percebendo que houve uma espécie de mudança de foco. Então hoje, as pessoas, sobretudo que dizem mais tradicionais, que enchem as caixas de mensagens de tantos, inclusive daqui, né, que colocam tantos vídeos e tantas mensagens e inúmeros sites na internet, e que falam dessa problemática da igreja, na maioria das vezes esquecem que o problema todo é porque muita gente pode se perder. Mas o foco vai mudando. O foco é só para atacar pessoas. E já se perdeu o respeito. Eu me lembro bem, né, esses dois bispos que eu citei, com toda essa dificuldade, mas sempre mantinham respeito. O respeito ao Papa, o respeito à autoridade, o respeito à hierarquia, o amor pela igreja. Isso nunca se perdia. Mas hoje as pessoas desrespeitam. A gente vê pessoas xingando o Papa, xingando um bispo, xingando um padre. Isso é demoníaco. Então esses movimentos se disseminaram de tal forma, e cada grupo, um grupo daqui, outro grupo dali, que ficam se digladiando, brigando, cheios de preconceito uns com os outros, né? E tem o desplante de perder o respeito até para aquele que é o vigário de Cristo. Então, perdeu-se o foco. O foco é a salvação das almas. Isso nunca se pode perder. Então, todo cuidado tem que ter, porque nós somos católicos. E somos católicos apostólicos romanos. Esse sentido de romanidade deve estar em nós. E isso já se perdeu. E, infelizmente, muitos perderam isso. Esse sentido de romanidade. Então a gente vai vivendo em muitos grupos ditos tradicionalistas um verdadeiro sede-vacantismo prático, em que o próprio respeito ao próprio sentido, né, da romanidade já se perdeu. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque todos os documentos passam por um crivo de alguém que se acha melhor e que sabe mais, de um extremo orgulho e diabólico. Porque o problema todo está: vai salvar a alma ou não vai salvar a alma? Vai levar a alma para o céu ou não vai levar para o céu? Porque esse é o objetivo. E infelizmente isso se perdeu nos grupos tradicionais. E Nossa Senhora está atenta a tudo isso, né? Então nós temos que voltar, né? Voltar a esse foco primeiro. A igreja existe para salvar as almas. Se está salvando as almas, muito bem. Porque o problema está todo aí. Porque o resto aqui, tudo passa, tudo passa. Então vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida hoje, que é Mãe de Deus, que é a nossa mãe, que é mãe da igreja, que ela, atenta a essas nossas necessidades, nos faça ter um grande amor
pela Santa Igreja e nos faça trabalhar muito para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a salvação das almas. E que nosso Senhor, né, que vem pelas mãos de Maria, seja sempre esse grande tesouro em nossas vidas e que por Ele, com Ele e nele, nós vivamos para sempre. Amém.